O poeta das sombras, a luz na era da peste negra. O início da escuridão. Era o ano de 1347 na Europa, e uma sombra escura pairava sobre o continente. A peste negra, uma terrível pandemia, havia chegado à Sicília através de navios mercantes vindos do Oriente. As primeiras vítimas sucumbiram rapidamente, suas feridas enegrecidas pelo contágio. O medo e a morte rapidamente se espalharam como uma praga maldita. Em meio ao caos e à desolação, havia um homem conhecido apenas como Poeta das Sombras. Sua verdadeira identidade era um mistério para todos, mas sua fama como poeta e contador de histórias se espalhou por vilas e cidades aflitas. Ele se movia como uma sombra, sempre à margem da sociedade, observando a tragédia se desenrolar. O Poeta das Sombras era um homem enigmático, de olhos profundos e cabelos escuros que caíam sobre o rosto. Ele carregava consigo um livro antigo e um alaúde, seu fiel companheiro em tempos de desespero. Sua missão era encontrar a beleza nas trevas, a esperança no desespero e dar voz àqueles que não tinham mais palavras. A jornada da sobrevivência. O Poeta das Sombras percorria as estradas empoeiradas da Europa, testemunhando a morte e a destruição onde quer que fosse. Ele se deparou com aldeias abandonadas, campos de cadáveres e pessoas clamando por ajuda que nunca chegaria. Mas ele não podia ficar indiferente ao sofrimento. Em suas canções e poemas, ele cantava sobre a resiliência do espírito humano, sobre a solidariedade que surgia mesmo nas piores circunstâncias. Em uma pequena vila na França, o Poeta das Sombras encontrou uma jovem chamada Isabela. Ela havia perdido toda a sua família para a peste e estava sozinha, sua esperança quase extinta. O poeta ofereceu-lhe palavras de conforto e prometeu ajudá-la a sobreviver. Juntos, eles partiram em uma jornada em direção a um destino incerto, mas cheio de determinação. A luz na escuridão. Conforme viajavam pela Europa, o Poeta das Sombras e Isabela encontraram outros sobreviventes que se uniram a eles. Eles formaram uma pequena comunidade itinerante, compartilhando histórias, músicas e a determinação de sobreviver à terrível pandemia. O poeta se tornou uma luz na escuridão, um farol de esperança para aqueles que estavam à beira do abismo. Em uma noite escura e tempestuosa, a comunidade se abrigou em uma antiga abadia abandonada nas montanhas. Lá, eles encontraram um manuscrito antigo que descrevia os horrores da peste negra e as histórias de sobrevivência daqueles que a enfrentaram séculos atrás. O poeta leu em voz alta as palavras antigas, inspirando todos a acreditarem que poderiam superar o sofrimento que os cercava. A esperança renasce. À medida que o tempo passava, a comunidade do Poeta das Sombras cresceu. Eles aprenderam a se proteger contra a peste, a cuidar uns dos outros e a encontrar beleza nas pequenas coisas da vida. Mesmo em meio à pandemia, eles encontraram razões para sorrir, para celebrar a amizade e o amor que surgiram em tempos sombrios. O Poeta das Sombras escrevia poemas e canções que falavam da resiliência humana, da importância de manter viva a esperança e da beleza da solidariedade. Suas palavras se espalharam por toda a Europa, dando forças às pessoas para enfrentar a peste negra com coragem e determinação. O Poeta das Sombras revelado. À medida que a pandemia finalmente começou a enfraquecer, o Poeta das Sombras sentiu que sua missão estava chegando ao fim. Ele havia dado voz àqueles que não podiam mais falar, inspirado esperança naqueles que haviam perdido tudo e encontrado amor em um mundo marcado pela morte. Mas chegou o momento em que ele precisava partir. O Poeta das Sombras revelou sua verdadeira identidade a Isabela e aos outros membros da comunidade. Seu nome era Adrian, e ele era um erudito que havia perdido sua família para a peste e decidido dedicar sua vida a trazer luz para o mundo em trevas. Adrian sabia que sua jornada não havia terminado.
Ele prometeu a Isabela e aos outros que continuaria a escrever e a compartilhar histórias de esperança, mesmo quando a peste negra se tornasse apenas uma lembrança sombria do passado. A luz perdura. Com o tempo, a peste negra recuou, deixando para trás cicatrizes profundas na Europa. Mas a luz da esperança que o poeta das sombras, agora conhecido como Adrian, havia acendido, nunca se apagou. Suas palavras e músicas continuaram a inspirar gerações, lembrando a todos que, mesmo nas piores circunstâncias, a humanidade era capaz de encontrar beleza, coragem e solidariedade. O poeta das sombras havia se tornado uma lenda, uma figura eterna na história europeia, um símbolo de resiliência e esperança em tempos sombrios. E sua luz brilhava para sempre, como um farol que guiava as pessoas através das tempestades da vida. Edmilson Alves Pinto, poeta das sombras.